Oi, gente! Oi, pessoal! Eu sou Isabela. E eu, Ana Luísa. Hoje a gente vai falar sobre os nossos estágios. A gente vai falar sobre o estágio 1, como foi, o estágio 2, e a gente vai falar como está sendo o estágio 3 agora, que é o que a gente está vivendo, né? Sim, e aí então, começando pelo estágio 1, como já foi abordado no vídeo do primeiro período, no estágio 1 a gente vai ter a inserção na comunidade, em várias realidades diferentes. O nosso grupo deu que a gente vai trabalhar mais com crianças, né? Que eu particularmente adorei isso, gente, que eu amo criança, eu gosto de trabalhar com eles. E aí, o primeiro lugar que a gente foi na APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? Então, trabalha com crianças ali que são portadoras de alguma necessidade especial. E foi um trabalho, gente, nossa, maravilhoso, né, Isa? Foi o nosso primeiro contato, né? Então a gente já chegou assim muito empolgada pra lá na A gente não tinha noção da realidade que essas pessoas estavam inseridas, do que as mães passavam, nem do trabalho também da PAI, né? A gente não conhecia assim direito a PAI, a gente conhecia de ouvir falar, né? A gente sabia que era uma associação com crianças com necessidades especiais, mas a gente não sabia e a gente descobriu muita coisa sobre a PAI, né? Algo interessante desse estágio foi porque uma psicóloga, ela ficava com a gente, dando orientação, junto com a professora, a nossa professora maravilhosa também. E aí eu perguntei para essa psicóloga, ela falava assim, nossa, mas você não sente dó olhando para essas crianças e tudo, porque lá tem a parte da clínica e tem a parte da escola, que os meninos ficam lá a tarde toda. E ela falou pra gente, foi um ensinamento muito bonito que ela deu, que ela falou, Ana, não tem que sentir dó, sabe, deles. Essa é a realidade que eles vivem, eles nasceram assim. Então, eles só conhecem a vida dessa forma, sabe? Então, não tem que ter dó deles. Eles são desse jeito, sabe? É o único jeito que eles conhecem a vida é dessa forma. O que a gente pode tentar fazer é ainda melhorar mais ainda a vida deles. Mas eles não estão, assim, sofrendo com isso. Sofrendo, não. E a gente que tem essa percepção, né, uma percepção diferente, a gente tenta inserir neles algumas coisas para ajudar, né, na independência, no desenvolvimento. Então, foi algo bem interessante isso que ela falou, a gente passou a olhar os meninos com outros olhos depois disso. Foi bem legal mesmo. E aí, o que a gente fazia no estágio? E lá no estágio, a gente tinha várias atividades, né? O primeiro dia a gente reconheceu lá o estágio, a gente conheceu a escola, que é muito interessante mesmo. Tem as oficinas que são feitas lá na PAI, né? Então, são oficinas, tem vários grupos, né? Alguns grupos são direcionados para ter mais autonomia, então eles simulam como se fosse uma casa mesmo. Aí, para a criança, ela ir aprender a escovar os dentes, aprender a pegar uma coisa dela, guardar uma roupa, arrumar a cama, lavar vasilha. Isso, aí vai ensinando essas atividades assim, isso é bem interessante também. E aí tem uma oficina também que eles fazem como uma oficina, um artesanato, né? Uhum. E aí eles produzem vasos a partir de produtos recicláveis, eles vendem os produtos. Tem a cozinha também, onde as meninas lá fazem biscoitos, que aí elas pão de queijo, e isso aí é tudo comercializado, né? Então elas têm um retorno também. E aí na PAI foi interessante que a gente pôde acompanhar algumas consultas, né? Porque lá tem terapia ocupacional, tem psicóloga, fonoaudióloga e tem também o médico lá, um pediatra, né? Psicóloga também. Psicóloga, uhum. E aí a gente pôde acompanhar, né? Eu e a Ana, a gente acompanhou consulta com a TO, né? Que é terapeuta ocupacional. E era bem interessante que ela vai estimulando a criança, né? E aí ela explicando pra gente, olha, a gente tá ensinando, a criança tem interesse pelo objeto, pelo brinquedo, né? Então ela pega, ela olha o brinquedo e ela vai estimulando isso, vai estimulando com o espelho, a criança a interagir, a criança ficar em pé, isso, fazer movimentos. E aí as mães às vezes acompanhavam, né, as consultas, e a mãe até relatou pra gente que a criança desenvolveu bastante, foi contando, né, a história lá de como ocorreu. E o interessante também é que, além de acompanhar essas consultas, que a gente teve a oportunidade, a gente também conversava diretamente com os pais das crianças. Uhum. Então, nessas conversas, a gente via como que é a realidade da mãe, né? Como que é difícil para a mãe estar ali, como que ela abriu mão de muita coisa para estar ali cuidando do seu filho. E os desafios também, né? Que se tem uma criança que requer de mais atenção da mãe, né? De mais tempo.
E lá a gente via muito contraste, né? Tinha umas mães que eram muito dedicadas, a gente via ali que ela se dedicava integralmente à criança, né? Levava a criança para fazer várias atividades. E tinha outros casos, igual tinha uma assistente social, e ela contava pra gente os casos. Tinha mães que tinham realmente problemas, né? De maus tratos. De aceitação. De também, aceitação, Então a gente viu essas diferentes realidades lá. Mas é interessante que na PAI, a maioria das mães que a gente presenciou eram mães muito cuidadosas, muito cautelosas com a criança, sabe? Com medo de tudo que pode acontecer com o menino, né? Porque já requer um cuidado especial. E aí elas ficam com medo do menino cair. Às vezes, igual até eu falava, a criança não andava, mas era também uma culpazinha da mãe que não deixava a criança no chão, no tapete. Só ficava com a criança no colo, então a Theo estimulava isso, conversava com a mãe, que o filho dela tinha capacidade, que ele tinha que se desenvolver, para ela deixar a criança mais solta e tudo. Então tinha esse trabalho aí, tanto da criança, né, estimulando a criança, quanto orientando também os pais para estimular isso daí. E a gente percebeu muito no estágio a abdicação, né, da mãe, que ela abria mão, às vezes até da própria vaidade, né, para poder cuidar da criança. E também essa questão da superproteção que foi algo que se contrastou com o nosso segundo local de estágio. Só terminando o primeiro, que o tempo está correndo, é que no primeiro a gente fez uma intervenção que é da afetividade, né? Você, além de dar a terapia ali para a criança, além de levá-la no médico, você tratar dela com carinho, com amor, você olhar nos olhos, você conversar com a criança, que isso era muito importante. Isso, a gente falou do estímulo também para a criança, como era importante, né? O trabalho que era feito lá, para poder também estimular ali o engajamento, né, nas terapias. Aí a gente falou de neuroplasticidade, da importância de hábitos ali que poderia ser feito em casa, né? Isso. Aí, contrastando com essa realidade, a gente foi na Pastoral da Criança, que é um bairro bem carente aqui de Lavras, que eles trabalham. E aí a gente pôde ver, né, num lugar, na PAI, mães muito cautelosas com seus filhos, assim, super protetoras. E na Pastoral da Criança, a gente já viu mães que às vezes não prestam atenção tanto assim no filho, às vezes assim, por um fator social mesmo, por não ter tempo, por trabalhar demais, deixa a criança muito em casa sozinha, por não ter recursos, né, para dar uma alimentação de qualidade. E às vezes até por desconhecer também os fatores de risco, né? Falta de informação. Isso, a falta de informação, de às vezes saber da transmissão de uma doença, né? As crianças às vezes ficavam descalças na rua. Tinha algumas questões assim, corriam riscos e tudo mais. E a gente percebeu muito isso lá, que era contrastava bem mesmo. No primeiro estágio, né, na primeira parte do estágio que foi na PAI, a gente teve mais vivência, mais contato, né, com as crianças, com os pais, com o funcionamento. E na pastoral a gente teve mais um reconhecimento mesmo da realidade, a gente não teve tanto contato, né? Foram feitas só algumas visitas na casa, mas a gente ficava muito com o pessoal da pastoral, sabendo do que estava acontecendo ali no bairro. A gente conheceu o funcionamento da pastoral, né? Porque como a gente também trabalhava a gente ia lá durante a semana, muitos pais estavam trabalhando, então a gente não podia entrar na casa, né, sozinha ali com as crianças ali e tudo. Então a gente fez só algumas visitas. E no mais, a gente vivenciou ali, conversou com algumas pessoas da comunidade para saber do processo de saúde e doença, ficou muito evidente na comunidade ali. E foi isso, né? Foi muito legal. Aí nesse estágio, nessa parte, a gente notou ali uma falta de uma área de lazer para as crianças, né? Então isso aí foi um tema que a gente abordou na nossa proposta de ação. A gente fez um trabalho com as crianças de pintura, né? A gente falou para elas sobre o que era saúde, para elas poderem retratar ali. A gente fez uma coxa de retalhos, né? Que ficou bem legal, que aí as mães também se engajaram lá na pintura. Aí ficou tinta para tudo quanto é lado. E a gente quis fazer um dia de lazer, né? Porque era algo que eles questionavam muito, que não tinha nada para fazer ali no bairro, sabe? Porque os meninos não tinham muita coisa para fazer. Então a gente quis fazer um dia de lazer. Além dessas atividades com pintura, a gente fez brincadeiras, compramos algumas guloseimas para eles, distribuiu bolas, teve um almoço, foi bem legal. E aí agora falando do estágio 2, que foi no PSF, né, que é um estágio que a gente gostou muito, a gente chegou lá, fica todo mundo empolgado, gente, pra saber, eu nem sabia, não sabia nada, pra falar a verdade, meu Deus do céu, aprendi tudo lá. E aí você chega, então, você conhece as ACS, né, e a enfermeira, conhece
a técnica de enfermagem da vacinação, a técnica de enfermagem que faz troca de curativo, você conhece ali o dentista, né? Toda a equipe mesmo do PSF. E aí no estágio 3 a gente faz a territorialização e o mapeamento ali de onde que o posto está inserido. Então você vai olhar ali todas as regiões, quais doenças... A gente vai ver microáreas, né? Microáreas, as doenças predominantes em cada microárea. Cada ACS ela é responsável por uma microárea, então a gente se divide também para fazer visitas com elas. Aí a gente vai na casa, a gente visitou, né, um senhor que estava passando muito mal, a gente então aferiu a pressão dele, fez o teste de glicemia. E aí esse é bem legal, que a gente tem um contato ali com os pacientes ali que frequentam o PSF, e é legal que a gente tenha um contato mesmo com um profissional da saúde, né, informação, mas eles recebem a gente como se a gente realmente, né, já fosse ali um médico. Então isso é interessante, que a gente vê ali como é a dinâmica, né? E a responsabilidade. Da responsabilidade que a gente tem ali. Como estudante de medicina, muita responsabilidade. Então toda informação que a gente passa para eles tem que ser com muito cuidado, né? A forma de falar. Então a gente teve muito esse contato aí, principalmente com pessoas que eram portadoras de diabetes e hipertensão arterial também. Uma visita muito marcante foi de uma senhora que a gente foi, que ela estava com câncer, a gente foi com a nossa professora, que é uma professora que ela trabalha muito na área de cuidados paliativos. Então a gente chegou, ela estava com um câncer num estágio bem avançado, e aí a professora realmente foi lá com o intuito apenas de ajudar e fornecer, assim, uma vida melhor, né? O que ela poderia fazer é melhorar a qualidade de vida dela, né? Que a qualidade de vida dela fosse melhor. Isso. Então, assim, questão de dor, você estava sentindo, você estava se alimentando direito, você estava dormindo. E aí toda uma abordagem, né, para isso e tentando resolver o que estava faltando. Além dessas visitas que a gente fazia domiciliar, a gente também fez algumas propostas, né? Fizemos uma proposta na escola, que a gente falou sobre álcool e drogas. A gente fez um teatro, né, mais intuitivo, assim, para as crianças poderem ter uma noção. E foi bem interessante também, que a gente teve muito retorno das crianças. Foi uma coisa bem legal. A gente fez também, né, um mutirão de hipertensão e diabetes. E a gente fez a feirinha na praça, né? Então a gente distribuiu folders, a gente marcou um dia certinho. E foi lá na praça, aferiu pressão e fez o teste de glicemia. Vacinação na escola. Vacinação na escola, a gente foi conferir a vacinação das crianças. A gente fez roda de conversa com orientações sobre diabetes. Levamos café da manhã pro posto, gente, o pessoal gostou muito. Foi bem legal. Depois da conversa teve um lanche. A gente também fazia palestras, né, na fila de espera. Então, enquanto o pessoal tá ali esperando para fazer troca de receita, a gente falava sobre algum assunto, ó. Um assunto, assim, que é rotineiro ali no posto, que é da realidade daquelas pessoas que estão indo ali, da maioria, que é essa questão de hipertensão e diabetes. E tem gente, que a gente, assim, fica sem acreditar, sabe? Que tem muito médico que passa ali o medicamento e tudo, mas não ensina pra pessoa o que é diabetes, por que ela tem aquilo, o que vai fazer no corpo dela e tudo. E aí a gente explicou, sempre tentávamos, né, explicar para as pessoas o que era, e elas têm muitas dúvidas mesmo. E aí a gente tentava responder o máximo de dúvidas, e isso foi um trabalho muito interessante. A gente fez também visita com a técnica de enfermagem, a gente foi visitar uma senhora que tinha uma escada sacral, e isso também foi uma coisa bem chocante, né, que a gente nunca teve contato. Então, assim, é bem legal, porque é muito primeiro contato mesmo. Então, tudo ali é novidade pra gente, né? Toda pessoa que chega no PSF ou que a gente vai na casa dela, tá sendo uma novidade. E eu acho que no terceiro período a gente pode deixar para falar depois, a gente vai falar em outro vídeo, porque esse daqui já tá muito grande. E aí também vai ser bom que quando a gente já estiver acabando o estágio de terceiro período, a gente conta como que foi ele como um todo. Tá, gente? A gente gostou muito de fazer esse vídeo, muito legal, uma parte que a gente ama. A gente adora o estágio, muito bom mesmo. E aí é isso, gente. Beijo, até a próxima. Até!